Olá galera, tudo bem? Para a gente dar continuidade aí no nosso treinamento, hoje a gente vai explicar um pouco de, vocês podem ter visto aí, eu coloquei aí um vídeo explicando sobre arquitetura de componentes um pouco antes aí para vocês, e a gente vai aplicar essa técnica no nosso projeto. A gente vai criar um componente de login e nesse componente a gente vai redirecionar para o componente de produtos. A gente já fez aqui no nosso screens aqui o home e o list user, e eu tenho algumas coisas aqui para comitar no GitHub. A primeira versão ficou 1.0, aí a próxima versão a gente vai colocar aqui 1.1, tá? Outra coisa, aqui dentro do home, eu já posso fazer isso aqui? Eu quero que vocês tirem aqui, por favor, esse cabeçalho aqui, para ficar assim, o app. A gente vai rodar aqui somente as rotas, tá? E dentro aqui das rotas, a gente vai criar aqui uma nova pasta aqui, new folder, components, e a gente cria aqui essa pasta de components, e aqui a gente vai criar vários arquivos. Já vou criar, eu vou deixar para criar depois, deixo eu commitar, fazer o commit aqui dessa versão, para a gente, não vou commitar mais por branch nessa parte do treinamento, que no outro eu estava commitando por branch e por tag. Eu prefiro commitar por tag para a gente organizar, porque a divisão lá no GitHub ele mostra até essa questão aqui por tag ou por... fica mais fácil de você visualizar aqui por tag na medida que eu vou commitando, tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vai fazer nesse arquivo. A gente precisa... React, a gente precisa tirar isso aqui para não dar esse... ele vai ficar dando um alerta, porque você não está sendo utilizado. E aí a gente vai comitar essa parte para dar um início nessa parte do treinamento de login. Outra coisa que eu queria falar para vocês, eu quero que vocês criem para mim o list products, tá bom? E esse screen vai chamar products. Se você estiver assistindo esse vídeo essa semana, que a gente está aí 2 de fevereiro, né? No outro final de semana eu vou postar as novas aulas e assim por diante, até a gente conseguir concluir nosso treinamento com React Native. E para completar aí para vocês, para conversar com vocês aí, posteriormente, após esse treinamento gratuito, vai ter lá o treinamento mensal com inglês com programação e também com aulas ao vivo de programação. Primeiro eu vou fazer alguns testes. Se você se inscrever, você vai ganhar 15 dias de graça, você vai poder cancelar em 30 dias, 15 dias eu acho que vai funcionar mais ou menos, você vai poder assistir as aulas para ver se você gosta. Se você não gostar, você pode cancelar. Ele vai ser um pouco, a Start Dev vai ser um pouco diferente dos treinamentos que tem aí no mercado, pois as aulas vão ser ao vivo, vocês vão ter o contato diretamente comigo, principalmente essa questão de preparação para entrevistas, que é o foco principal dessa versão premium lá do Start Dev. Eu vou conversar com cada um de vocês e vai ter uma aula em grupo de inglês com o professor certificado. Eu também vou ficar lá como ajudante do professor, porque eu não sou professor de inglês, eu sou professor de programação. E eu vou convidar todos vocês a participarem aí dessa conta premium por 15 dias gratuito. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou deixar assim como está e vou fazer o commit. Já dei aqui até um git status aqui. Eu vou dar um clear git status. Aí já tem esses arquivos aí com mudanças. E aí eu vou dar um git add ponto git tag -a v 1.1 -m, e aí eu vou colocar aqui, eu vou ter que mudar aqui o teclado, React login start.
component. Vocês podem ter visto aí o vídeo aí anterior que está no meu YouTube, que é um vídeo que eu gravei para o YouTube, que está anterior a esse vídeo, que explica, o código já está mais ou menos pronto, explica como é que funciona essa arquitetura de componentes e a gente vai implementar isso na prática, tá? A gente criou aqui a tag, e aí, galera, eu tive que parar aqui porque eu não tinha criado o repositório ainda e eu estava usando, eu tenho um repositório de desenvolvimento e um repositório das aulas que a gente está criando. Então eu acabei de commitar aqui na master a aula e aí eu vou só adicionar um arquivo aqui, um arquivo novo aqui, new file, menu.js, vou deixar ele vazio. Não vou colocar nada nele por enquanto. E aí a gente vai fazer o commit dessa nova versão, dessa tag. Deixa eu só voltar aqui para mostrar qual tag que a gente está usando. Então, essa aqui não, não é aqui não. Esse aqui é 1.0. Vou deixar aqui 1.0, que a gente na próxima a gente já coloca 1.0. E aí vou deixar aqui o React Login Start. E aí a gente vai ter que terminar aqui de colocar aqui os comandos. Git push orange tag name v1.0. E aí o nome do repositório que eu coloquei, só para vocês verem aqui, é esse repositório aqui. Deixa eu dar um comando R, ele já vai ter carregado e ele já vai ter aqui as tags 1.0, tá? Agora vamos dar continuidade no curso, só para falar uma coisa sobre essa aula de hoje. Para ela não ficar muito longa, igual as outras aulas ficaram muito longas, eu vou utilizar aqui uma técnica, não vou fazer um live coding, eu vou tentar fazer vou copiar e colar aqui os arquivos, me desculpem por isso, mas só para a gente agilizar essa aula de hoje e vai ser um pouco mais complexo para eu digitar tudo, porque tem algumas validações mais complexas e tem um código HTML um pouco maior. Então, para que a aula renda, eu vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V do projeto que já está pronto, né, na parte que eu já estou desenvolvendo as aulas sem meu branch de desenvolvimento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar os arquivos, tá? Eu vou criar aqui new file, menu.css, new file login.js. E aí, não criou não. Criou. E aí, new folder não. New file login.css. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar aqui algumas informações aqui sobre o CSS desse login. Eu vou copiar e colar aqui. Vou diminuir esse terminal aqui e vou ver se eu consigo dar um zoom um pouco maior. Ficou um pouquinho melhor. Basicamente aqui a gente define algumas configurações pro form do login, entendeu? Então definir uma classe aqui, pp-login, e aí vai ser o texto alinhamento, padding, margem, border. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre design aqui com vocês, eu estou querendo focar mais na parte de programação aqui da arquitetura de componentes, mas basicamente a gente tem aqui as características que depois eu vou dar uma mudada porque não ficou muito bom. Um pouco mais sobre essa questão aqui do CSS. Só vou deixar um tempo aqui para vocês conseguirem copiar. Vou descer um pouco aqui. Isso. Vocês têm que pausar o vídeo para fazer essas cópias, né? E aí a gente tem esse keyframes aqui para fazer com que esse aqui não sei se a gente vai utilizar isso aqui não, tá? Agora eu vou vir aqui pro menu.css. Menu.css é bem menor, que eu só coloco umas características de background aqui para a gente conseguir visualizar esse menu.
E aí o primeiro componente que a gente vai criar aqui é o menu, tá? Então a gente vai criar um componente de menu. E para isso a gente vai fazer alguns imports aqui. Primeiro a gente vai trazer o React. Eu gosto de colocar aspas simples. Não sei se por padrão é melhor você colocar aspas simples, tá? Aí a gente vai importar o menu.css, o CSS que a gente vai clicar nele. E aí a gente vai criar aqui um... Deixa eu criar aqui, export. Default. Qual que é a diferença, professor, de colocar uma classe para uma function aqui? O seguinte, teoricamente, isso aqui não é um componente, isso é uma function, tá? Porque só vai ser componente quando você criar, igual você criou aqui o React Component, tá? A gente pode tirar esse React daqui, porque isso aqui tá errado. Porque tem que fazer o import, não fica muito bonito assim. Só vai ser um componente, mas a gente considera essas subdivisões também um componente, apesar de ser uma opção sua criar como class component. E aí quando você cria esse class component, você vai ter toda essa questão do construtor, o componente de mount, o render. No caso aqui, no menu a gente só vai estar renderizando um HTML, então não tem necessidade de a gente criar um componente e ter todo o ciclo de vida deles. Basicamente a gente vai utilizar o React Strap, né, que é o React Bootstrap, do navbar, e criar um menu aqui básico, sem muito essa questão de... Eu não estou focando muito na questão do design, né? Primeiro que eu não tenho assim, não sou design, eu faço para o máximo que a gente conseguir aí da documentação oficial. Então vou deixar um tempo aqui para vocês visualizarem. Deixa eu fechar isso aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu dar um Ctrl Shift S, vamos ver como que ele vai identar aqui. Eu identei. Basicamente, a gente tem uma configuração aí do CSS, do Bootstrap, que é o Nav Class. E aí a gente tem aqui um título para essa Nav Class, que é o Nav Brand, Navbar Brand. E aí a gente começa aqui o Nav com o menu. E aí aqui a gente vai redirecionar para qual rota que a gente quer, tá? Aqui o Home para o Home, o All User para o All Users e o All Products, que eu vou deixar em branco por enquanto, porque a gente não tem, vai ser o exercício que eu vou pedir para vocês criarem o componente. Se vocês quiserem criar com a arquitetura de componentes, é até melhor, que aqui a gente não criou com essa arquitetura de componentes. A gente criou tudo num arquivo só. Isso aqui não é interessante para a gente. O interessante é que esse list user fica dentro do componente e a gente cria um script simples aqui que carrega esse componente, tá? Agora a gente terminou de fazer o menu aqui. Eu vou deixar um tempo aí para vocês copiarem. Basicamente vocês podem entrar na documentação do React Strap, né? Vocês pesquisarem aqui React Strap, você vai ter todos os componentes do React Strap. Eu achei isso aqui outros dias. React Strap Components. Vocês podem vir aqui, Components, e aí vocês vão ter todos os componentes aqui do React Strap, tá? Essa biblioteca. Se vocês fizerem também diretamente como que eu posso dizer? Diretamente lá no site do Bootstrap 4, é importante vocês pensarem que só mudar isso aqui, em vez de class, é class name. E aí todos os imports que vocês tiverem lá, vocês vão ter que fazer também, entendeu? Por exemplo, que aqui a gente já está fazendo os imports de jQuery e de outras versões, CSS. Se vocês pegarem um exemplo na internet, para funcionar, vocês vão ter que adicionar o CSS e o JavaScript dessas funcionalidades. Então aqui no Home, eu vou deixar aqui
criar aqui, olha, é só criar aqui um container e aí a gente cria aqui o menu. E aí já faz o import. E o que aconteceu aqui pra gente? A gente... eu vou deixar... Vou tentar abrir aqui o terminal. Porque eu acho melhor a gente rodar aqui no terminal do que usar o terminal do VS Code. Porque senão a gente fica toda hora ocupando espaço na tela e vocês não conseguem visualizar aí. Aí vocês vão ver que vai carregar aqui o menu nesse container. CD curso. CD frontend, CD products. E aí eu vou dar um clear aqui e aí eu vou ir yarn start para a gente visualizar como que vai ficar. Aí aqui a gente já vai também criar uma, depois que rodar. Ok, pode. Ele rodou no Chrome. Se eu deixar aqui no Chrome, a gente vai acabar ocupando muita memória e aí o computador vai ficar muito lento. Eu vou deixar para rodar aqui. Vou encerrar aqui o Chrome e vou rodar aqui no beleza? Ele até carregou o menu aqui. Não era para ter ficado assim tão pequeno, era para ter ocupado a tela toda. Mas basicamente aqui já tá. E aí a gente pode no list user também acrescentar o menu no list user, tá? Aí vocês podem colocar aqui fragment container fluid. Eu não sei se vai ficar bom. Eu tô com uma versão que tá dando umas diferençazinhas. Beleza. Aqui já apareceu do jeito que eu tava querendo. Depois a gente faz uma mudança, porque você tá vendo que questão do container, e depois a gente organiza mais esse código para ficar mais legal aí pra gente. Mas basicamente é isso. E aqui já tem aqui o home, users, e é isso. Depois eu vou dar mais uma ajeitada no código, vou tentar fazer com que os cards fiquem um do lado do outro, e etc. Isso é uma questão de configuração de CSS, tá? Vamos dar continuidade aqui. A gente eu vou só comitar aqui uma nova versão. Vou abrir aqui o terminal. Open Terminal. E aí a gente já vai dar uma... e a gente coloca aqui menu component. Aí a gente vai colocar 1.1. 1.1 já existe. 1.2. E aí a gente vai dar um git push orange v 1.2. Eu espero que essas questões das tags estejam funcionando, porque naquelas primeiras aulas que a gente teve lá, a gente teve bastante problema. Então, eu quero que você esconda
o terminal. Eu vou fechar aqui e aí depois a gente abre de novo para fazer o segundo commit. Vou deixar assim, questão do CSS aí, depois eu vou dar uma organizada um pouco, pensar um pouco melhor para ficar mais bonito, colocar algumas logos e fazer com que os cards apareçam um do lado do outro, para ficar mais responsivo o design. Agora a gente vai criar nosso login. A gente precisa, primeiramente, criar aqui no list user, além do menu, eu acho que o menu ficaria aqui fora, né? Deixa eu ver se ele aceita. Não, eu tenho que ver como que eu fiz aqui. Eu coloquei aqui, ó, um fragment. E aí coloquei o menu dentro do menu aqui do lado de fora. E eu criei um fragment aqui. E aí é isso. Welcome Starter React Course List on Use. Vou deixar aqui o link List on Use aqui pra gente, mas não vai fazer muita diferença. Importante aqui que a gente aqui ele vai, eu tô criando aqui o menu por enquanto, mas o certo é aparecer só a tela de login, tá? Então eu vou trabalhar em cima disso aí para criar aqui de maneira que fique um pouco mais organizado. A gente já colocou aqui o login CSS, agora primeiramente a gente vai criar nosso componente de login. Então, Bruno, vamos voltar lá à questão do componente. Qual que é a diferença? Por que a gente vai usar um class login e a gente não cria um function? É porque, nesse caso aqui, eu preciso que seja um componente por que eu preciso de um componente? A gente vai usar o Redux, a gente vai usar também o construtor, a gente vai usar outras funcionalidades que a gente precisa que seja componente nas próximas aulas. Depois que eu terminar de fazer o CRUD completo aqui, eu vou usar o Redux para guardar o token e o Redux para guardar as informações de usuário, tá? Para que na hora que eu vá editar esse usuário, eu tenha as informações e para isso eu vou usar o Redux, tá? Provavelmente na próxima aula eu vou deixar essa parte aqui do List Products para vocês fazerem e na próxima aula a gente já faz essa questão do Redux, de colocar o Redux aqui nessa tela de login, tá? Agora a gente vai, primeiramente vou fazer nosso construtor, vou fazer os imports, né? Vou fazer os imports que eu preciso fazer, todos os imports. Eu tenho que import com React. Tá repetido. Aqui fica um espaço. Isso aqui fica um espaço. Aqui eu vou fazer o construtor. Eu tenho que colocar aqui o construtor. Beleza? Vou dar mais um tempo aí para vocês. Opa. Para vocês copiarem. É o seguinte, vamos começar. Primeiro a gente criou um construtor, passando props, o super props, e this handle change bind é para que ele crie o form reativo, ou seja, à medida que eu vou digitando, ele já vai validando o formulário. Então, para fazer essas validações, são funções que eu consegui de um código aqui, de uma referência no GitHub, e eu não sei onde que está mais ou menos para me mostrar essa referência do autor, né? Mas eu consegui esse código no GitHub, eu posso mostrar para vocês depois, que basicamente a gente valida o e-mail,
a gente tem um validador de e-mail, que é uma função complexa, que eu não vou explicar, que é uma função que expressão regular, né? É uma expressão regular que vai validar se você está digitando um e-mail válido. A gente vai verificar como que isso funciona, tá? Agora aqui vai faltar aqui a gente dar a gente fazer um export. Importante, gente, precisa, se vocês estiverem fazendo, vou deixar um tempo aí para vocês copiarem essa tela aí, precisa ser with router, tá? Não é igual lá no list products que a gente fez, o list user que a gente fez com export default login. Precisa desse with router porque a partir do momento que a gente logar, a gente vai redirecionar para a página de produtos, tá? No caso aqui eu vou redirecionar para o list user, mas no caso, na aplicação final, a gente vai direcionar para produto. E aí qual que é a próxima coisa que a gente vai fazer aqui? Então a gente tem essa expressão regular aqui, tem o nosso construtor, e-mail, password, validate, para validar o estado do e-mail, ou seja, é um form reativo que a gente tem aqui no React. Então o próximo passo que a gente vai fazer aqui é que a gente vai pegar aqui do nosso login, é o nosso submit form. Bruno, qual que é a diferença do fetch para a gente usar sync and wait, para a gente usar menos código? Eu vou fazer uma aula sobre isso, tá? Por enquanto a gente vai usar o fetch dentro do próprio componente, que não é a melhor prática. Existe uma maneira de fazer sem promise com a sync and wait. Eu vou fazer um vídeo sobre isso logo depois do final lá vou fazer umas mudanças e vai ficar com bem menos código para mostrar para vocês que vão ficar bem menos código aí para a gente criar essas chamadas na API, tá? Então o próximo aqui depois do validate é criar aqui o submit form. Eu vou abrir aqui nosso ele tá rodando normal, não tá reclamando de nada por enquanto. Então, vamos explicar. Eu preciso, dessa vez, setar o header, setar o método de post, acessar a nossa API. Tem uma mudança aqui na nossa API que a gente precisa fazer. Vocês precisam entrar nesse controller aqui de login. No nossa API, a chave do useExpress tem que ser a mesma do login que eu tive problema na hora que eu estava desenvolvendo, que as chaves estavam diferentes. Então vocês precisam mudar essa chave e conferir se essa chave e a chave aqui do login é a mesma, tá? Nessa chave aqui não, essa chave aqui, ó, tá? Essa chave aqui, tá? Mas vocês podem perceber que eu estou usando uma chave parecida aqui, tanto para o MD5 quanto para criar o hash da senha, quanto para o JWT. Então vocês têm que conferir isso aqui. Eu vou fechar tudo aqui. Close, eu vou deixar só o login. Close others. E beleza. A gente vai na rota lá que a gente criou lá no back-end, out login, post, passar essa variável aqui do header application.json e dar um JSON Springify no state, tá? Fazendo com actions, com a sync and wait, você não vai precisar dar esse Springify, você não vai precisar colocar esse tanto de den aqui, você vai ter que fazer um try catch e dentro desse try catch uma sync and wait que vai lá na nossa API com três linhas de código. No retorno dessa requisição, a gente define se o status que está retornando do servidor vai ser de validação e para a gente validar o status, tá? Mas isso aqui, se vocês virem vários cursos, principalmente os cursos mais antigos de React, ensina a fazer assim, tá? Até na documentação oficial lá do React Native ensina a fazer com fetch e não com Axios, tá? E depois eu vou fazer uma aula explicando como é que isso funciona. É muito importante você saber essa diferença, porque você vai fazer cursos. Vou dar aqui o exemplo do curso que eu faço há semanas, que é do Rocket City.
eu não vou falar assim, ele é meu concorrente, não. Eu vou citar ele e recomendo vocês fazerem essa semana. São incríveis, cara. Eu dou um jeito de gravar essas semanas. Ele simplifica muito o código, nosso código está sendo mais organizado, tem coisas complementares, mas vale a pena fazer semana. E se vocês, por acaso, tiverem dúvidas sobre o curso, aprende sim. Só que tem dois problemas com relação à semana do Rocket City, que ele não ensina JWT, ele não ensina a fazer o login, né, que ele vai ensinar isso no curso pago. Só que lá no curso pago, uns alunos me deu acesso, e eu acessei por um tempo, só para ver se valeria a pena, e eu desisti. Por quê? Como aqui o foco da Start Dev é vagas no exterior, como você participar dessas entrevistas, o que acontece? No curso da Rocket City não ensina de cara o Redux. E ele faz uma aula especial sobre Redux. No entender dele, não é necessário teste unitário no front-end, só no back. E aí ele tem uma aula muito simples sobre o teste unitário, mas é importante, por exemplo, se vocês forem pegar a versão Premium comigo, ou não, ou se participar de todos, os testes unitários pegam na hora de fazer as entrevistas, tá? Só para o Redux Saga, na hora de fazer o Code Challenge, é importante você colocar o Redux Saga e testes unitários. Isso é importantíssimo porque eu venho fazendo entrevistas para várias empresas dos Estados Unidos. A última que eu trabalhei, o projeto que eu trabalhei era para uma empresa projetizada, eu trabalhava para uma empresa americana, e aí a gente tinha essa questão, na hora de fazer os desafios, é importante você fazer essa parte, ter teste unitário, ter o Redux Saga e outras coisas. Eu não vou ensinar sobre Redux Saga e vou ensinar o básico sobre Redux. Agora, vamos passar aqui essa função aqui é uma função async, e aí ela valida de forma reativa o name, tá? Então, como que eu posso dizer? Se eu tiver digitado uma informação no campo input name, ele vai verificar se você já tá válido ou não de forma em real time, tá? Eu vou mostrar na prática como isso funciona, e aí a gente vai fazer aqui de forma mais, como que eu posso dizer, de forma na prática como isso vai funcionar. E a próxima função que a gente precisa colocar é o render. Eu vou deixar aqui um espaço maior, e aí a gente vai ter que descer essa tela aqui para vocês conseguirem copiar tudo. Vocês conseguirem pausar o vídeo e aí verificar. Então, eu peguei essa referência na internet. Se eu abrir o Chrome aqui, eu vou até conseguir ver onde que está essa referência para mostrar para vocês. Então, é um form reativo, tá? Então, ele valida se eu digitei o e-mail e se eu fiz a parte de digitar, se eu digitei o formulário, e valida também o e-mail diretamente. Então, value e-mail state, e aqui ele handle change, validate e-mail e handle change, ou seja, se tiver em branco, ele vai falar que e tentar submeter o formulário, ele vai dar algum tipo de problema. Então, ele faz a validação em tempo real. Uma coisa que eu mudei aqui, que eu não sei se vai estar validando, aqui a gente cria aqui um password. Eu criei aqui, deixa eu dar um tempo para vocês explicarem aqui. Eu criei um container. Nesse container tem um H2, aqui tem um form, o column, form group, um label, um input com várias configurações aqui desse input. Principalmente aqui
chamando as validações em tempo real, igual falando é um form reativo, e aqui também a gente tem aqui esse form reativo sendo utilizado, e aí o email change, a gente vai handle o validate e-mail, vai chamar aquela expressão regular e vai validar o e-mail, tá? A única coisa que eu não testei é se eu deixar em branco o password ou o username e clicar no submit, ele vai dar o submit no form. Eu não sei se isso tá sendo válido, porque no caso do exemplo que eu peguei, a chamada da função estava aqui no form e ele realmente dava o submit no form. Vamos lá, deixa eu deixar aqui esse tempo para vocês. Então, essas funções aqui, ó, são textos que vão ser mostrados a partir do momento que tiver válido ou não válido, tá? Então, como que eu posso dizer? É uma maneira de você... deixa eu ver aqui, handle change. De você definir aqui que você... Como que eu posso dizer? Que à medida que eu vou fazer um form reativo, ele vai mostrando conforme a validação dessas funções, entendeu? Dessas duas funções, ele vai mostrando isso aqui. Então, é isso. Eu vou ver. A gente vai colocar aqui para ver como é que tá rodando. E aqui no home, a gente vai carregar aqui logo aqui embaixo o login. Só para dar um feedback para vocês aqui, o GitHub aqui, ele não tá pegando aqui, ele não pegou aqui, ele não criou aqui a pasta componente. Eu não sei o que aconteceu, que ele não criou a pasta componente. Eu não sei. Mas vocês podem vir aqui, ó, nesse outro repositório está fechado, né? Eu não sei o que eu posso fazer aqui, porque ele não está pegando aqui as alterações do product. Stage change. Stage change. User control, out router. Ele não... Stage change. Status. Eu vou comitar isso aqui para master e aí vocês conseguem acessar o ponto que eu tô aqui, que não está fazendo a validação do formulário, e eu vou fazer isso aqui para vocês agora, porque ele está fazendo a validação em real time aqui do username, tá colocando aqui, fazendo a validação de e-mail, só que na hora que eu dou o submit aqui, ele até tem aqui o referência do GitHub que eu peguei, só que vocês podem ver aqui que é o Algarito, só que ele parou aqui no form submit que a gente está fazendo aqui, e aqui ele não trata essa questão da validação do e-mail, deixa dar o submit, mas não está correto, entendeu? Então eu vou corrigir isso aqui primeiro, mas primeiro vamos resolver o problema do GitHub aqui. O que acontece? Eu vou comitar na master branch, tá? Não está funcionando essa questão da tag. E aí eu prefiro dar um git reset e dar um git status components git add ponto, e aí eu vou comitar na master, tá? Git commit -m nós vamos criar uma nova branch, porque aí
git status, git reset, git status, beleza. Aí eu vou criar uma nova branch aqui, git checkout -b, e aí eu vou dar o nome da branch de form validation, login form validation. Eu não sei nem qual que é o número dessa aula, porque eu não organizei aqui. Eu acho que é aula 8 ou 10 mais ou menos. Vou deixar assim como login form validation para vocês saberem aqui. Deixa eu melhor colocar aqui o número da aula, né? Aula 7, aula 8, aula 9. Aula 9 é aula 10, né? Aula 10. Beleza. Criamos aqui o nova branch. O git add ponto git commit -m form validation. Beleza. Git push origin. Aí não é o nome da, é o nome dessa branch aqui que a gente acabou de criar. Vamos ver se ele criou essa branch lá e se tá correto. Vamos ver. Agora, vamos ver aqui. Login Foundation. Agora tá. Então, vocês podem perceber aqui no login que a gente criou, ele não tá fazendo a validação. Se vocês pegarem essa versão aí, e aí daqui pra frente a gente tenta criar uma nova tag aqui. E aí a gente vê se vai criar uma nova branch, uma nova tag, porque esse negócio das tags aqui não estão funcionando, que ele não subiu aqui tem até um problema aqui no GitHub. Ele não subiu ele não tá fazendo, ele tá dando algum problema. GitHub. Mas tudo bem. Importante que é vocês acompanharem a aula aí e fazendo. Vamos esquecer o GitHub aqui por enquanto, porque deve ser um pau lá no site mesmo. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é essa parte aqui do onSubmit. Tirar aqui, fazer o submit aqui no form e tirar esse aqui daqui, que não tem necessidade de fazer assim com um clique, tá? Aí, outra coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai colocar um async in wait async aqui no submit. Async. Beleza, a gente fez um async e aí a gente vou colocar essas duas coisas aqui que eu tinha colocado só para vocês conseguirem ver a validação. E a gente passa o exception aqui. E aqui dentro do fetch a gente dá um await, tá? Só que a gente vai fazer outras validações aqui. Deixa eu fazer essas validações primeiro. A gente vai pegar essa parte aqui igual a gente fez, né, igual a gente fez aqui no validate e-mail. Tá vendo que a gente faz aqui? Pega a informação do props, do state, validate, seta aqui, e aí a gente faz a validação successful, seta esse state, que é essa variável e-mail state, e a gente coloca aqui mais uma variável aqui, que é password state. Password state. E aí a gente consegue visualizar aqui o password. E aqui embaixo também a gente vai colocar aqui invalid. Aqui no password. Invalid. Password state. Beleza, a gente colocou o password state aqui. E aí a gente vai colocar aqui
o feedback, né? Please enter your password in English, porque tô fazendo o código todo em inglês, porque eu vou fazer aulas em inglês também nisso aqui. E aí a gente tem um else aqui, um else geral, aqui nessa parte. E a gente coloca isso aqui dentro. Coloca um wait aqui. Wait. Qual que é a diferença do... A gente está usando promise com await, tá? Geralmente você tem jeito de diminuir essa quantidade de código aqui sem usar promise. Só que eu vou fazer com await, porque senão o meu if aqui não vai funcionar. Esse if aqui, entendeu? Esse if aqui tem que ser dessa maneira aqui, ó. Porque quando eu recebo uma validação errada do servidor, o token fica undefined. E aí é importante também depois a gente trabalhar com as respostas que vêm do back-end para mostrar aqui para o usuário qual que é a resposta. O login ser inválido, essas outras coisas que eu não vou fazer isso agora. Mas existe a possibilidade de você fazer isso à medida que você... Então, quando eu coloco await, ele significa que ele vai executar essa fetch, apesar do fetch com den é uma função assíncrona. Se eu coloco these props dentro desse den aqui, ó, ele não funciona, entendeu? Ele dá um erro. Então eu coloquei o wait para ele executar o fetch. Quando ele terminar, entrar nesse if, verificar se é undefined e aí chamar ao users. Eu vou mostrar para vocês na prática lá como que isso funciona. E-mail, password, state, só conferir aqui. Então a gente pode voltar aqui no nosso product. Aula 11. Aula 10. Eu não vou contar por enquanto não, porque yarn start. Vamos ver se vai funcionar. Aí a gente vai aqui no React. Vamos mudar um pouquinho porque eu tenho diferentes versões aqui. Que não temos Get All Products aqui. Isso ainda vou deixar de exercício aí para vocês fazerem aí essa parte aí do... Então, se a gente for aqui inspecionar, primeiro vamos validar o formulário, ver se ele vai. Tá vendo? Validou. Se eu digito e-mail, validou. Na verdade, ele foi... Ele passou o submit com validação do password, ele passou batido aqui. Mas tudo bem. Eu vou dar um clear aqui, vou fazer assim. E aí a gente viu que validou o e-mail e eu vou colocar aqui o password. Vocês podem perceber que não está indo para a próxima tela. Eu vou dar o submit e aí ele foi para a próxima tela. E aí ele imprimiu aqui o list user. Eu não tenho aqui mais o histórico do que foi, do que aconteceu, mas a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pausar aqui, ó. E a gente pode dar um console log. Quero mostrar isso aqui para vocês. console.log e aí eu vou colocar o token. Porque que acontece? Password state. Eu não sei por que cargas d'água
o password. Eu tenho que colocar um console log aqui para ver qual que é o estado desse log, desse this.state password. Porque não está funcionando corretamente. É importante setar o this.state validate. Tá. Vamos continuar aqui para saber por que o password não tá validando. Mas eu quero, antes disso, mostrar para vocês aqui com relação à resposta do servidor. Não é a melhor prática você fazer isso aqui, que na verdade ele tinha que enviar uma mensagem do servidor de erro e aí você validar essa mensagem ou token, mas é o que acontece aqui no. A gente colocar aqui console, a gente consegue visualizar o que vem Bruno Hawk. E eu vou deixar o password em branco e vou dar o submit. Dessa vez validou o password, tá vendo? Não tô conseguindo entender por que ele tá fazendo isso. Ele tá pegando alguma coisa do... Ele tá pegando alguma coisa da versão, entendeu? E eu vou colocar uma senha errada aqui, tá? Aí, vocês podem ver que o token veio undefined. Entrou no submit, veio aqui o password, colocou o password qualquer e veio aqui undefined, ele não foi para a lista de usuários, entendeu? E aí, eu coloco esse token no session storage, armazeno ele, que nas próximas requisições a gente vai precisar dele, tá? Aí, agora... eu vou só fazer o teste aqui. Você viu que na outra versão estava funcionando a questão da validação do password. Então vamos dar um recarregar aqui. Vou colocar aqui branco. Beleza. E agora? Agora está validando. Beleza, validou. E aí você coloca o password correto. Aí vocês vão perceber aqui que não vai dar para ver muito rápido. Viu que veio o token. E aí ele entra no if, entendeu? E se a gente mudar o estado aqui descomentar isso aqui, ele vai entrar, passar lá pro list user. Agora eu vou fazer uma validação sem validação com o e-mail correto, ver se ele vai lá pro... Beleza, foi pro user. Agora, o próximo passo aqui, eu vou definir ainda, vou pensar, semana que vem eu vou gravar essas aulas e já vou disponibilizar, na medida que eu vou gravando, já vou disponibilizando para as pessoas que estão fazendo os dois treinamentos aí, tanto o pago quanto o gratuito, e já vou disponibilizando e já vou fazer o lançamento aí. A partir do momento que você estiver vendo esse vídeo, já foi feito o lançamento. É muito simples de você assinar. Me manda um e-mail, brunohawk@gmail.com, se tiver interesse de fazer as aulas ao vivo, com as aulas de preparatório para entrevistas em inglês. E aí eu vou te passar todos os sites dos lugares onde eu estou, no momento, fazendo entrevista. Entendeu? As empresas, vou passar dicas de empresa. Então esse vai ser um conteúdo exclusivo aí para vocês que trabalham remoto. E aí eu vou fazer todo mundo que assinar, eu vou fazer uma entrevista com todo mundo para definir a questão do nível de inglês e como vai ser a proposta das aulas, que eu estou pensando em dividir em turmas diferentes. Mas no momento vai ser uma turma só. Eu estou contratando um professor certificado, que seja americano ou brasileiro, não sei se eu vou contratar americano ou brasileiro, mas eu já conversei com o professor, ele tem uma agenda bem concorrida, mas a gente vai tentar fazer uma aula às 8 horas da noite com esse professor, que ele é de Nova York. Eu vou ver se eu já marco para a semana que vem,
e já deixo aí para vocês aí que vocês chegaram nesse ponto, já deixo aí essas aulas. Então, as aberturas das turmas vão ser o seguinte: um mês entra uma turma, aí a gente dá todo o treinamento de React com o Node.js, por exemplo, completo. Aí depois a gente fecha essa turma e faz todo o treinamento de React. Nesse momento que já fechou a turma, vai ficar fechado, não vai ter, as inscrições vão acabar, entendeu? Então eu vou abrir as inscrições. Eu não sei se no momento que você estiver vendo esse vídeo está aberta a inscrição, mas depois que eu terminar um ciclo, que vai ser com várias stacks, aí quando a gente entrar na próxima stack, você já vai ter acesso às aulas ao vivo e as outras stacks já vão estar todas gravadas através da plataforma do Hotmart, entendeu? Então, se você entrar na plataforma do Hotmart, vai ter vários cursos que eu já tenho várias aulas gravadas, estão mais de 100 aulas que já são gravadas e vou estar sempre gravando aulas, e as aulas ao vivo também vão ser gravadas, as aulas de inglês. Então vai ter muito conteúdo aí na parte premium aí do Start Dev, que vai ser através da plataforma Hotmart. Então, se vocês tiverem dúvida, entrar em contato comigo, e vamos fazer a última coisa aqui. Vamos parar aqui e vamos tentar git status. Git add ponto git commit. A gente vai dar um commit git commit -m login form validation. Login form validation. Lembrando que a gente está nessa branch aí, login form validation aula 10. E aí a gente deu um commit. E aí a gente vai dar o push. Git push. Mas não precisa do -f. Eu não entendi. Vocês viram ao vivo aí que realmente o GitHub, eu não sei se eu cortei essa aula, mas o GitHub meu tá com problema nessa branch. Ah, tá. Então é isso. Parece que o GitHub tá fora do ar. Então, de qualquer maneira, depois eu faço o commit dessa aula aí, vai ficar tudo completo aí para vocês. E se vocês precisarem, eu vou zipar esse arquivo aqui, já que o nosso GitHub tá com problema. Tô achando que é comigo, mas é o GitHub mesmo. Eu vou compactar essa aula aí e disponibilizar para vocês aí. Até a próxima aula, e na próxima aula eu vou fazer a aula de Redux, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouco com Redux para a gente modificar um pouquinho o nosso retorno aí do login, e aí passar o nome, o e-mail e o token e armazenar essas informações no Redux, para que na hora que a gente for fazer a edição do usuário, a gente conseguir ter essas informações para conseguir fazer o edit. Mas aí, por exemplo, no caso aqui do list user, a gente não vai poder editar o usuário. A gente está fazendo como exemplo, mas na versão mesmo a gente vai proteger as rotas e deixar somente se eu tiver logado como professor Bruno Hall, que eu conseguir editar só eu poder editar. Isso é uma coisa que também não tem treinamentos gratuitos. Então, com Redux, a gente vai conseguir salvar essas informações de usuário na hora de editar. A gente vai recuperar essas informações e lá no back-end a gente tem que validar ou no back-end ou no front-end se eu estou editando o mesmo ID que o meu, senão eu vou bloquear. Utilizando o Redux, eu coloco por exemplo, uma validação aqui no edit. Se o meu ID de usuário for o mesmo que está gravado no Redux, então sou eu que estou editando. E aí eu vou liberar para editar. Aí eu tento editar esse usuário aqui, eu não vou conseguir. Porque o ID que está da minha sessão é outro. E a gente pode validar isso no servidor através do token JWT, porque a gente tem essa informação no token. Então, a aula ficou longa, desculpem aí para essa questão de não ter feito live code. Vocês viram que a aula foi... O componente que a gente criou, um componente complexo. E aí, depois que eu
fizer essas aulas, eu vou também mostrar para vocês que isso aqui a gente pode, não precisa fazer essas promises aqui. Tem uma maneira de fazer com Axios aqui para ficar com menos código. Mas vamos dar continuidade aí no treinamento. Espero que vocês estejam gostando. E qualquer dúvida aí, eu criei um grupo no WhatsApp também. Vou deixar disponível para vocês. Eu tenho 3 grupos no WhatsApp, um de Android, um de Ionic. Vou criar um de React, um do StartDev. Também tem um grupo de Slack. Eu vou deixar essas informações todas para vocês aí. E espero que vocês estejam gostando. E venham aí fazer as aulas de inglês preparatório para trabalho remoto no exterior, para as entrevistas, e eu vou ajudar vocês com isso aí. Mesmo quem já tem um inglês fluente, vale a pena pagar ao menos um mês para você receber essa consultoria aí minha, para atualizar seu LinkedIn, para ver quais os sites que você vai. É claro que eu vou fazer uma agregação no StartDev, vou em vários sites e vou trazendo as vagas, cadastrando as vagas e direcionando para esses sites, mas é importante você saber o que pede, o que faz você falhar nessas entrevistas, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.